Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós estamos continuando a série do governo oculto e nós vamos falar dos estímulos que eles criam nas massas para ter medo de tudo. E o que esse medo fomenta nas pessoas. Esse governo oculto, como ele domina todas as estruturas que podemos dizer que fazem essa sociedade funcionar, eles têm mecanismos perfeitos para fazer a disseminação de medos, de todos os medos possíveis. E eles controlam isso em massa, porque isso é feito em massa, em larga escala. Como eles têm agentes públicos para poder cultuar isso, então eles fazem o quê? Pensa bem. Efeito estufa. Aquecimento global. Te diz alguma coisa? É criado por eles. Sim, é criado. E esse é vamos dizer assim, é uma historinha tão batida. Eles preveem para gerar essa onda de medo, para que as pessoas possam comprar certos produtos, possam agir de certas formas. Eles fazem assim, ó. Eles preveem que vai ser uma seca no planeta inteiro. Aí você vê tempestades varrendo de chuva o planeta inteiro. Quer dizer, eles erram em tudo. Eles falam que vai ter um degelo. E aí nós tivemos uma nevasca. Nunca se viu tanta neve como nos últimos tempos. Ou seja, tudo contrariando as teses desses cientistas comprados, desses cientistas tendenciosos. Entende? Você me entende? Toda essa tendência aí é criada em massa, porque tudo que eu estou falando nesse vídeo é em massa, está sendo colocado em massa para que as pessoas tenham medo, certo? Por exemplo, os Estados Unidos, eles estão sempre colocando a população no estado de medo para criar o quê? Guerra. Sim, eles trabalham em massa, em cima de filmes, na educação formal. Eles trabalham isso nos telejornais, em tudo. Eles colocam que existem inimigos e que o negócio é atacar. E eles trabalham em massa. E você vai olhar o americano, ele é totalmente a favor disso. Olha para vocês verem a barbaridade. Outro mecanismo, por exemplo, no Brasil, que vamos dizer assim, a corrupção no Brasil ela é um câncer, correto? Correto. Mas quem promoveu essa corrupção? Quem criou esse mecanismo? Eles fazem assim, ó. Qual é o mecanismo que eles trabalham em massa? Eles criam a doença e eles te dão um remédio. Eles que criam as duas pontas e controlam as duas pontas. Então eles criam o político bom que vai ficar corrupto. E aí você tem que substituir pelo outro político bom que também vai ficar corrupto. E é em massa isso. O símbolo da honestidade nesse país nosso, que nós estamos falando de estímulo em massa, que é o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, eles simplesmente, o que descobriram dele? De todo o organismo criminoso que o partido dele fez, e eles trabalharam em massa em toda a população, que é a maior quadrilha que já existiu nesse país. E ele está onde? E a maioria dos membros do partido dele? Na cadeia, que é o lugar que eles têm que estar. E você olha como o estímulo é muito bom em massa, tem milhares e milhares e milhares de pessoas que defendem que essas pessoas não são culpadas. Porque isso é um trabalho de doutrinação.
Tem muita pessoa de bem, tem muita pessoa do bem. Sim, você não vê que a pessoa não rouba, a pessoa não mata, a pessoa não é uma pessoa degenerada, mas ela defende pessoas como essa. Por que que ela faz isso? É porque ela é uma pessoa ruim? Não, porque ela foi doutrinada para isso. Não é ela que pensa por si só, ela pensa de acordo com as crenças, condicionamentos e paradigmas que colocaram para ela. Então ela hoje é um robozinho que repete. Você já prestou atenção nessas pessoas que defendem essas pessoas que são culpadas e elas dizem que não são? Elas repetem. Se você pegar 1000 deles e pegar as frases, eles repetem o mesmo jargão, todos os 1000. Por quê? Eles estão simplesmente hipnotizados. Correto? Se alguém tivesse o poder de chegar neles e acorda, eles acordariam. Mas como, né? Nós estamos numa sociedade onde isso é um paradigma, que as pessoas não podem ser hipnotizadas e pouca gente acredita nisso. Então o que que acontece? Existe muito essa massificação, trabalho em massa. Um outro aspecto que você vê é a Rússia. A Rússia também trabalha isso em massa. Na Rússia existe... Na Rússia, eu não tenho dados precisos, mas pelo pouco conhecimento que eu tenho, ser homossexual na Rússia é um problema. É um absurdo, né, gente? Porque sua sexualidade é um problema seu, é uma questão sua. E é uma questão que você resolve dentro da sua casa, é num ciclo particular. O que tem a ver o governo a gostar ou não gostar de homossexuais? O que tem a ver isso? Mas para eles doutrinarem em massa esse pensamento. Nós temos várias correntes no mundo que vão para um lado e vão para o outro, que levam a sociedade toda. Aí eu estou falando da humanidade toda. Essa do aquecimento global mesmo é para toda a humanidade. A questão do clima é trabalhado de maneira a poder mudar a questão... Vocês lembram daqueles desodorante? Até o desodorante que você usava era por causa do aquecimento global. Olha a piração de cabeça das pessoas. O gás da geladeira da pessoa, ele afetava o efeito estufa. Nós temos hoje, gente, mecanismos para energia limpa. Sim, não precisaria gerar um poluente, nada. Se tu aparecer com essa ideia, você some tão rápido que você nem imagina. Você já viram aquelas pessoas que aparecem de vez em quando no YouTube ensinando como abastecer, ter um combustível de água na moto, no carro? Vocês já viram que as pessoas somem? Vocês já viram várias pessoas instalam alguns componentes de hidrogênio para testar e funciona? Por que que a indústria não investe nisso? E não é caro não. Por que que ela não investe nisso? Porque não é do interesse do governo oculto fazer isso. Ele quer poluir o país. Ele quer poluir o planeta. Ele quer degenerar essa civilização. Então, se nós estivermos com o ar limpo, com as águas limpas, com os alimentos limpos, nós vamos pensar. E se a gente pensar um problema e entendeu, os estímulos em massa é em tudo. É na saúde, eles estimulam a doença. É na educação, eles estimulam essa educação que não pode corrigir os filhos, que não pode mais valorizar os valores tradicionais, ou seja, as famílias não podem cultuar aquilo que elas consideram que é o correto para elas. Vocês não podem, vocês têm que seguir o que a gente diz que é certo. Absurdo. Absurdo. Porém, essa massificação, esse trabalho em massa, é muito fácil de fazer. Por quê? Porque eles controlam todos os mecanismos em massa. Todos os mecanismos. Agora, qual é o trabalho das pessoas que já estão despertando? Trabalhar contra esses mecanismos. Não é você atacar a empresa, a educação, a mídia, atacar os hospitais. Não. Você tem que trabalhar as consciências. Cada pessoa tem que trabalhar as outras pessoas. E nós vamos conseguindo, sim, grandes resultados.
As pessoas não querem mudar de ponto, mas quando elas chegam ao sofrimento, elas procuram ajuda. E aí podemos estar prontos para ajudar elas. Esse é o trabalho. Eu agradeço a todos e, como a gente está vendo, cada vez mais a gente vai tirando um pedaço dessa casca do governo oculto e as pessoas vão ter mais consciência do que é esse governo oculto, quais as suas ações. E com isso a gente vai poder ficar cada vez mais desperto para poder não cair nessas grandes armadilhas. Um abraço e até o próximo vídeo. Pedimos que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos.